Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como que vocês estão? Espero que bem. Eu estou aqui, como vocês podem ver e ouvir, ó, no meio do mato, nada, só os grilos, né? E estando aqui, com esse silêncio, essa natureza, esse mosquito me interrompendo aqui, faz parte, eu me lembrei do chamado de Abraão. Quando num momento, talvez como esse que eu estou aqui agora, contemplando as estrelas, Deus chegou para Abraão e fala: sai da tua casa, da tua parentela, vá para uma terra que eu hei de te mostrar. E Deus em outro dado momento fala assim: Abraão, olha as estrelas do céu e conte-as, se é que você pode contar, pois essas estrelas que você não conta serão o número dos seus descendentes. Deus estava levantando a partir daquele momento a nação da onde viria o Salvador e dentre qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. A chamada de Abraão, a idolatria que dominava o mundo antigo. E dentro de todos esses deuses, tudo que existia ali, era Deus para lá, Deus para cá, mas deuses falsos. Abraão ouve a voz do nosso Senhor, reconhece-a como o Deus único e resolve segui-lo, e a história da humanidade muda através daí. Vamos falar sobre isso agora. Na segunda grande divisão do livro de Gênesis, nós temos a evidente concepção de que aqueles que escolheram ou foram escolhidos servir a Deus, eles deveriam reconhecer a comunicação e a liderança direta do Pai. Nos 38 capítulos que seguem a obra que nós estamos estudando, que é Gênesis, nós temos o destaque de 4 personagens principais que ouviram e atentaram à voz do Senhor, entenderam a vontade dele e orientaram as diretrizes das suas vidas baseadas na sua vontade. O mundo dos patriarcas ainda é um foco de intensos estudos e múltiplas descobertas, principalmente as arqueológicas, tem favorecido e iluminado diversos pontos nas narrativas bíblicas, promovendo para nós o conhecimento das culturas contemporâneas do Oriente. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós percebemos que não existe uma precisão relacionada às localizações, aos posicionamentos geográficos de onde as narrativas se passaram, de onde elas transcorreram, exceto com o local onde a Arca de Noé encalhou, nós vimos lá no cume do Monte Ararat, que tem ali uma região mais precisa, vamos assim dizer. Porém, a partir de agora, do chamado de Abraão até José lá no Egito, é interessante que nós tenhamos em nossa mente o mapa da Palestina, o mapa do Egito, o mapa da região da Mesopotâmia, para que nós possamos compreender com detalhes onde as narrativas aconteceram, onde as histórias se passaram. Para tanto, eu indico para vocês este livro aqui, ó, Geografia Bíblica da Terra Santa, do pastor Claudio Honor de Andrade. Um merchan aí pro pastor, não estou ganhando nenhum adendo por isso, mas é um livro bacana para que você conheça não só a geografia do Velho Testamento, do livro de Gênesis, mas como num total, já que ele abrange praticamente todos os livros, todas as histórias bíblicas dentro da geografia, dentro dos mapas, os reinos, os impérios, enfim. Então é bastante interessante esse livro, fica aí de indicação. Porém, voltando aqui para a nossa aula, eu gostaria que você imaginasse, como você já está vendo aqui no mapa, aqui que eu estou apresentando para vocês, uma linha traçada desde o Egito. Percebam que ela está passando pela região da Palestina, pela Síria, e está descendo até o Golfo Pérsico. Perceba que ela faz uma espécie de meia-lua. Pois bem, essa meia-lua, há 4.000 anos atrás, esse semicírculo, era chamado de Fértil Crescente. E era um caminho extremamente poderoso, e ele abrigava a maior parte das culturas e civilizações do mundo antigo. De uma maneira geral, nós podemos afirmar que nesse local, aqui que vocês estão vendo, estou apresentando para vocês aqui novamente, deu-se origem à humanidade.
É interessante perceber que quanto mais nós nos afastamos deste campo, desta meia-lua, desse semicírculo, menor é o registro de presença humana nos outros lugares. Então, pode-se dizer que a concentração dos povos estava exatamente nesse ponto aqui. Os outros locais do mundo eram locais inabitados, ou seja, não eram inabitáveis, tá? Eram inabitados, ou seja, não existia a presença de seres humanos. Nós podemos dizer que eram mais voltados a florestas, geleiras, desertos, etc. Então, o berço da humanidade, a humanidade se concentrava exatamente nesse local aqui, nesse pequeno local que nós estamos estudando. E é dentro deste cenário que Deus vai direcionar o seu olhar e chamar um homem que era desconhecido e de certa forma era até uma pessoa insignificante. Tinha lá suas riquezas e foi crescendo com o tempo, nós vamos ver isso no nosso estudo, mas até então este homem é chamado por Deus para dar origem ao povo em que todas as nações da terra seriam abençoadas e encontrariam a salvação. Deus chama Abraão, o pai de todos os patriarcas. É interessante que quando Deus chama Abraão, várias nações que estão aqui dentro desse quadro que nós estamos pintando, e dentro de outros pontos mais, já se vangloriavam de ter um passado milenar, ou seja, já tinham uma cultura gloriosa. Porém, a preocupação de Moisés, o escritor do livro de Gênesis, é pairar o seu olhar para esse ponto em específico, tendo Canaã como centro geográfico para o desenrolar da história dessa nova nação. Outra coisa interessante é observar que o início da narrativa, o momento inicial da narrativa, nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver que ele se dá no extremo leste do fértil crescente, do semicírculo, da meia-lua, ou seja, na cidade de Ur dos Caldeus. Está presente aí para você novamente o mapa, com a chamada de Abrão. E ela vai se findar lá em Gênesis, capítulo de número 50, no extremo oeste, ou seja, na outra ponta, no final do fértil crescente, no Egito, com o estabelecimento de José e a sua família nas terras egípcias. Falando da cidade de Ur, da onde partiu Abrão, uma cidade que se torna importante dentro da nossa narrativa, nós vamos ver que essa cidade ela ficava a 300 quilômetros da onde hoje se encontra Bagdá, a atual Bagdá. Era uma cidade antediluviana, ou seja, ela era antes do dilúvio e foi reconstruída pós a catástrofe que nós vimos aí no nosso último estudo, e se tornou uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Por quê? Você pode perceber, vou mostrar aí no mapa novamente, que Ur dos Caldeus estava num local muito estratégico, estava perto do Golfo Pérsico. Então daqui partiam várias caravanas a lugares mais distantes e também navios. Por quê? Porque era uma cidade portuária. Recentes escavações encontraram a cidade de Ur dos Caldeus e essa descoberta trouxe para nós vários conhecimentos acerca da prosperidade que existia dentro da cidade de Ur. Ou seja, você vai ver uma cidade formada por casas de 2 andares, ou seja, sobrados, que eram dos símbolos da riqueza para essa época. Nós vamos encontrar também várias casas, edifícios comerciais, nós vamos ter pátios, fontes, e uma coisa muito interessante, a cidade de Ur dos Caldeus tinha um sistema sanitário, ou seja, ela tinha uma forma de manter o seu saneamento básico, algo que também era muito raro nessa época. Nós temos capelas para a adoração de vários deuses, porque era uma terra idólatra, tá ok? E era espalhada por toda a área residencial. Então nós vamos também foi encontrado, e estudando nós vamos perceber isso, que os caldeus, eles tinham uma certa biblioteca, uma espécie de biblioteca, onde foram encontrados vários livros de argila, o que nos leva a crer e também entender que os caldeus eles eram totalmente voltados à educação. Eles ensinavam a leitura, a arte da escrita, matemática, gramática, a história, também um pouco de filosofia, tá ok? E aí, gente, um grande arquivo de registros em um dos templos revelou também que o sacerdócio ele era já mantido
pelo povo, ou seja, o povo é quem sustentava totalmente a religião, por sua totalidade, a religião em Ur dos Caldeus. Essa cidade, ela perdeu um pouco do seu glamour quando obtiveram no planeta algumas mudanças, quando ocorreram no planeta algumas mudanças geográficas que acabaram acontecendo com o passar dos anos, como ocorre ainda nos dias de hoje. E aí o que aconteceu? Nós temos o recuo do Golfo Pérsico, o desvio do curso do rio Eufrates, fazendo com que essa cidade perdesse um pouco do seu glamour e fosse abandonada e sepultada aí pelos caldeus no transcorrer do tempo. Assim como nós falamos sobre o início do Fértil Crescente e o início da narrativa de Gênesis 12, Ur dos Caldeus, vamos falar também sobre o final do Fértil Crescente e também o final da narrativa. Não, calma, não se assuste. Nossa aula não está terminando e nem tampouco o nosso estudo. Ainda temos algumas coisas a tratar. Porém, falar do final do Fértil Crescente, o final da narrativa, é lembrar do Egito. A narrativa bíblica, ela vai apresentar esse país, essa nação, que se torna uma espécie de espectro no Velho Testamento e também no Novo. Porém, a presença maior do povo egípcio, a sua influência, se dá de uma certa forma mais evidente no Velho Testamento. Nós não podemos datar com uma precisão muito certa do quando que os territórios egípcios passaram a ser colonizados. Mas nós temos uma ideia de que talvez não, né? É realmente o que aconteceu. Vamos colocar uma certeza aí. O Egito ele foi fundado pós o dilúvio, tá ok? E a ideia que se dá é que foi fundado por Misraim, um dos filhos de Cão, que era filho de Noé, que pode ter descido lá da região da Nalat e veio formar território aqui nessa região que nós já estamos apresentando aqui no norte da África. Porém, gente, nós não podemos dar isso com precisão, mas o que se tem ideia é de que realmente eles foram formados por nômades, tá ok? Ou seja, pequenos povos, tribos que foram fundando pequenos estados e depois foram se agrupando com o passar dos anos e se tornando uma das maiores potências do mundo antigo. O homem, na sua criação, ele tinha apenas um Deus, servia apenas um só Deus, o Elohim. E lá no Jardim do Éden, ele vivia uma vida de comunhão, de extrema comunhão com este Deus. Ao relato bíblico, conforme nós vimos aqui em aulas passadas, você percebe que Deus descia do seu trono na viração do dia e ia ter com o homem, ia ter com a sua primazia da criação e conversava com ele. Era uma relação harmoniosa, uma relação íntima. Porém, após o pecado original e o banimento do homem do Jardim do Éden, este homem, o ser humano, ele volta o seu coração, ele volta o seu olhar para os prazeres pessoais e, consecutivamente, ele se afasta do Senhor. E aí, tal como um cego, olhando simplesmente para os seus belos prazeres, ele começa a procurar, talvez, o vazio que encontrava, porque o homem, ele tem a necessidade de servir a algo ou a alguém. Religião, no latim, significa religar, e quer religar o homem a Deus. Então ele sempre procurou, isso é uma necessidade existencial do ser humano. Porém, neste contexto, o homem, conforme nós vimos, ele procurou objetos, fontes de vida, forças da natureza, e deificou tudo isso. Uma outra coisa interessante é perceber que a exploração e o culto ao sexo também fizeram parte da literatura ou da liturgia religiosa dessa época que nós estamos tratando. Talvez isso porque o sexo é a origem, seria a origem da vida, traria a origem da vida, né? Seria pela maneira pela qual a vida se manifesta. Porém, é comum você perceber que neste contexto que nós estamos vendo aqui em Abraão, tudo o que talvez trouxesse uma força maior, algo que era incompreensível ao homem, era colocado como um deus ou como uma deusa, e a partir daí a humanidade descamba para algo chamado
idolatria. Diversas imagens foram feitas para trazer mais realidade a esses deuses. Então não bastava simplesmente você falar dele, era necessário que você o tivesse fisicamente, palpável, para que esses deuses fossem cultuados e representados. Então as próprias esculturas que antigamente eram representações passaram depois a ser adoradas. E é interessante salientar que muitos desses deuses exigiam em seus cultos ou práticas litúrgicas coisas que eram extremamente vis e abomináveis, ou seja, a humanidade caiu num desespero através da busca de um Deus que o próprio Deus, o Deus real, o Deus verdadeiro, ficou ofuscado. E é dentro desse contexto que nós vamos ter uma voz desconhecida chamando um homem. É quando Deus chama Abraão. É neste momento que temos início a história concreta da redenção. Assim como o relato da criação, que nós já estamos falando aí no decorrer dessa aula e falamos em outras mais atrás, nós temos no início da criação Deus falando. E agora, aproximadamente aí 2000 anos após a criação e a queda do homem, lógico que nós estamos fazendo uma conta em cima dos toledotes, dos relatos de gerações bíblicos, né, para poder ter um número aproximado, mas nós sabemos que é uma contagem imprecisa, tá ok? Mas salientando dentro dessa contagem superficial de 2000 anos, depois da criação e da queda do homem, 400 anos após o dilúvio, em uma terra e uma nação como nós vimos aí, né, alguns momentos atrás, totalmente voltada para a idolatria e para a maldade, uma terra de ninguém, vamos dizer assim, Deus chama Abraão para retomar e direcionar o caminho da recuperação e da salvação do homem. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, pensadores, criam uma certa dificuldade em entender onde se deu esse chamado. Em qual cidade Abraão ouviu a voz de Deus? O fato provavelmente se deu enquanto Abraão, ele era chamado assim antes ainda, né? Seu nome não havia sido mudado pelo próprio pai, né? Ele era chamado de Abrão, habitava na cidade de Ur dos Caldeus. Então, mas espera aí, Sandro, aqui fala de Harã, que ele está em Harã. Calma, vamos chegar lá, vamos explicar. Para isso, eu gostaria de levá-los ao livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, capítulo 7, versículo de número 4. Lê comigo. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. Perceba, somente lendo a parte A do versículo aí, que Abraão, ele tem o seu primeiro chamado, ele tem o seu primeiro contato com Deus em Ur dos Caldeus. Esse pensamento vai esclarecer o fato de que antes de migrar para a Palestina, Abraão teve duas residências. Ele fixou residência em Ur dos Caldeus e depois fixou residência em Harã, ou seja, ele teve contato com essas duas cidades. Portanto, nós podemos dizer que o chamado de Abraão não foram dois chamados, mas foi um chamado na cidade de Ur dos Caldeus e uma renovação disso na cidade de Harã. E aí, vale salientar que com o passar dos anos, Abraão estabeleceu vínculos em ambas cidades. Ele passou muito tempo em Ur e bastante tempo também em Harã. E aí, criando vínculos, ele criou laços com amigos, vizinhos, parentes e afim. E tudo isso, gente, teve que ser abandonado. Então o texto vai apresentar a obediência da ordem estabelecida no chamado. Ou seja, olha só que interessante. Deus fala, saia da sua terra. Abraão abandona as duas cidades, Ur e Harã. A sua parentela, saia da sua parentela. Com certeza, ele deixou os seus amigos, os seus vizinhos e com certeza alguns parentes. Depois nós vamos ver isso quando ele vai mandar buscar uma esposa para o seu filho. E também diz, saia da casa do seu pai, ou seja, ele abandona os seus parentes, ele abandona todos os seus laços familiares ao sair dessas cidades.
Então é bem interessante que Abraão recebe uma ordem e essa ordem vai ser expressa de uma certa forma assim, renunciar às incertezas que estavam condicionadas ao seu passado, ou seja, largar, deixar para trás. Deus fala para ele observar e enfrentar as incertezas do futuro, ou seja, caminhar pela fé. Sair da caixinha, da casinha, né, que nem o pessoal costuma dizer por aí. Olha só que interessante. Abandonar o passado e olhar para o futuro, mas o futuro é incerto. Ele será incerto para aqueles que não servem a Deus, porque aquele que segue e obedece à direção da vontade de Deus tem uma certeza futura de que algo bom vai acontecer, porque é isso que Deus planeja para nós. É isso que Deus tem estabelecido para nós, foi o que ele estabeleceu para Abraão. E ele teve, sim, com certeza, um futuro promissor. Por quê? Porque olhou para as mãos de Deus, olhou para a vontade de Deus, tentou seguir o coração de Deus. Pisou na bola. Nós vamos ver aí que Abraão dá umas escorregadas, mas ele, de certa forma, segue confiando no Pai. É interessante você observar que Deus, ele não diz o nome da terra, e nem tampouco descreve. Deus fala assim, ó, a terra que lhe mostrarei. É uma ideia muito vaga, que vai impor para Abraão um teste de fé. E você vai perceber que dentre vários deuses, em uma nação completamente idólatra, ele escuta uma voz e ele parte rumo a uma vontade desconhecida, como base de uma promessa que não era física, ele não tinha, não era palpável. De certa forma, Abraão interpreta o chamado divino como uma partida imediata para Canaã. Como isso se dá, como que ele teve essa ideia, nós não temos esse esclarecimento no texto. Mas a obediência de Abraão, ela é extremamente clara. Sem hesitar, ele reúne a sua família e dá início à migração rumo ao desconhecido. Tendo apenas, gente, a obediência, a fé e o desejo de fazer a vontade de Deus como a coisa mais importante para a sua vida. Fica para nós aí uma lição super bacana, que quando Deus nos chama, nós não devemos olhar ou nos apegar às coisas passadas. Nós devemos olhar para o futuro, tendo fé que Ele vai nos acompanhar e guiar o nosso caminho e estabelecer o que é melhor, porque a vontade do Pai é o melhor para nós. E agora, como já é de costume, praxe, nós respondermos às perguntas que foram colocadas aí durante a semana. Eu gostaria de salientar aqui a tanto o questionamento da irmã Bárbara Soares, e agradecer aí, ela me desejou um feliz dia dos professores, eu fico muito feliz pelo carinho, de verdade agradeço. Faltam até palavras agora, né, um momento de emoção, a qual a nossa voz fica até meio que embargada. Muito obrigado, tá? Agradeço pelas orações e espero que as nossas aulas estejam abençoando não só você e a sua família, como você citou lá no seu texto, mas também as outras pessoas, e que você também possa abençoar as outras pessoas aí compartilhando essas aulas, falando do nosso estudo, para que mais pessoas possam, né, realmente ser abençoados com o ensino da palavra de Deus. Eu não sei o nome da avó, você falou que a avó também está estudando aí a Bíblia conosco. Poxa, fico contente. Fala pra ela que eu mandei aquele abraço. Se ela estiver assistindo, avó, sinta-se abraçada virtualmente. Aí que Deus continue te abençoando. Amém? E com relação à pergunta que você me fez, falando se os nefilins poderiam ser um dos filhos de Adão, filhos direto de Adão e Eva. Sim, existe essa corrente de pensamento também, tá? Tem até um estudo, né, os evolucionistas, né, que tem um pezinho ali meio dentro da criação, eles acreditam que esses nefilins, que é uma interrogação, né, que no dia são várias teorias, nós estudamos 3, essa é uma quarta que eu estou apresentando para vocês, diz essa quarta teoria, né, que ela é mais voltada para o evolucionismo, que talvez esses nefilins fossem um casamento de uma geração de homens e mulheres, né, no caso, mais evoluídos, com uma geração não tão evoluída. Então, essa miscigenação de raças
traria origens aos nefelins, que seriam pessoas poderosas. Então existe sim essa corrente. Quanto ao fato de Eva ter tido mais filhos, sim, ela teve com certeza, isso é até uma máxima hoje, é muito bem aceito essa tese, de que antes da queda, Adão e Eva tiveram filhos e depois da queda eles tiveram mais filhos, tá ok? Porém, dentro dessa sentença tem aquela ideia da linhagem de Sete, a ideia da linhagem piedosa de Sete, de que os nefelins teriam vindo delas, né? Então aí surge aí essa quarta teoria, esse quarto pensamento de que seriam filhos diretos que se casaram com uma casta, uma raça inferior em questão evolutiva, tá bom, Bárbara? Espero que tenha esclarecido aí a sua dúvida. E se você que está nos assistindo tem alguma colocação, alguma pergunta que eu possa tentar responder, se caso Deus me dê graça e eu consiga responder, estamos aí para isso. Você pode, obviamente, enviar pelo e-mail, que já está aparecendo aqui, tá ok? Ou também você pode conversar conosco através do Instagram, tá certo? Falar sobre Deus aí, que tem sido uma porta para que você venha e se comunique conosco, tá ok? Na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre Abraão, vamos tentar entrar aí em Isaac, depois, óbvio, não vamos conseguir, mas falaremos ainda sobre Jacó, José e a descida e fixação dos judeus na terra do Egito. Fique com Deus e que Ele te abençoe sempre.